No livro de Josué, capítulo 7, nós vamos destacar algumas coisas a partir desse capítulo. Nós estamos nessa série de mensagens falando sobre vida abundante, né? Vida plena, vida completa. E o livro de Josué que nós estamos utilizando, ele fala sobre conquistas. É o livro da conquista. Conquista da terra prometida, daquilo que Deus prometeu ao seu povo. Obrigado, bem. Então nós vamos olhar alguns aspectos hoje a partir do capítulo 7. E dentro deste capítulo vamos trabalhar sobre vencer as áreas de derrota, né? Áreas que nós vamos aqui tirar algumas lições e ver que são necessárias e importantes na nossa caminhada cristã. Antes de iniciar, gostaria de chamar você mais uma vez à oração. Nesse momento que nós vamos meditar na palavra de Deus, que nada distraia você e que às vezes na nossa comunicação ela pode não ficar exatamente como é o ideal, mas que o Espírito Santo possa suprir e traduzir a mensagem dele para o seu coração, amém? Você possa então receber aquilo que vem de Deus. Feche os seus olhos mais uma vez, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós já estamos na tua presença e falamos contigo por meio dos louvores, ouvimos a tua voz, por meio da nossa entrega, dos nossos dízimos e ofertas e tudo já que recebemos nesta manhã. E agora, Deus, pedimos que o Senhor nos fale por meio da tua palavra, que o teu Espírito possa encontrar os nossos corações abertos, os nossos ouvidos atentos à sua voz. Senhor, que possamos ouvir a tua voz, então fale ao nosso coração, tudo que não vem de ti, que a gente consiga discernir, mas aquilo que vem do Senhor, nós recebamos de todo bom grado e com obediência. Assim oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos falar sobre o capítulo 7 e o capítulo 8. Nós vamos trabalhar esses dois capítulos e falando sobre essa vida abundante. João 10:10 diz assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então a ideia nesse livro de Josué, falando sobre conquistas, Canaã para Israel era a grande promessa de conquista. Eles estão vivenciando a sua experiência anterior no Egito, são escravos, né? Não têm sonhos, não têm projetos, não têm direitos, a sua vida é controlada por terceiros, tem sofrimento, mas Deus os tira, faz uma promessa que haveriam de dar a eles uma terra que mana leite e mel. Ou seja, eles sairiam da condição de escravos para uma vida livre, para constituírem as suas famílias, os seus sonhos, viver uma vida digna ali na terra, naquele local, naquela terra que Deus já havia prometido a Abraão, o seu antepassado. E então eles têm esse sonho. E aqui no livro de Josué, eles estão nesse processo de tomar posse da terra que Deus havia prometido. E há então uma série de coisas que a gente está aprendendo, estamos vendo aqui. Vou fazer uma breve recapitulação para a gente estar nos colocando, lembrando alguns aspectos que já vimos. Então o povo sai do Egito e atravessa o Mar Vermelho. Pode colocar. A primeira geração do povo fracassa. Lá na terra eles vão tomar posse, eles agem com incredulidade. Então eles ficam 40 anos vagando no deserto. E aquela primeira geração, de 40 anos para cima, não toma posse da promessa por causa da incredulidade. Mas são os seus filhos que vão usufruir. Moisés morre um pouco antes de atravessar o Rio Jordão e ir para a terra de Canaã. E então Josué, ele assume
a liderança, então ele vai cuidar do povo. É isso que nós estamos vendo aqui. Uma nova geração está pronta para conquistar a terra. Então essa geração, ela está pronta em vários aspectos, mas há algumas coisas que eles vão receber de instruções nesse momento. Vimos a necessidade do contato permanente para que eles deveriam ouvir a palavra de Deus. Se você for lá em Josué capítulo 1, Deus aparece a Josué e diz várias coisas para ele, mas Deus é muito enfático. Diz assim: você deverá cumprir tudo aquilo que revelei a meu servo Moisés. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que você possa ter êxito em tudo que você quer. Então vejam que há uma palavra de orientação para aquela conquista da terra prometida, para a vida abundante, que eles deveriam seguir as instruções da lei de Moisés, que é a palavra de Deus. Josué então envia espias a Jericó, o povo atravessa o rio Jordão, e Josué constrói 2 altares, nós vimos sobre esse assunto. Nós vimos também a importância de mapear as nossas áreas de debilidade, fazer algumas avaliações, e aprendemos sobre a necessidade do arrependimento e da fé. Então são temas que nós vimos nessas mensagens anteriores. E aí, Josué faz uma aliança com Deus. E essa aliança foi simbolizada pela circuncisão do povo, que é o pacto, que eles fizeram com Deus, simbolizada pelo fim do maná. Então eles começam já a produzir na terra prometida. Então o maná cessa e ali então se consolida aquilo que Deus disse para eles, que eles iam viver da terra, do fruto da terra. E também vimos que essa aliança foi simbolizada pelo encontro de Josué com o anjo do Senhor. Ele chega lá para tomar posse, ele vê o anjo, e o anjo fala então que a vitória deles estava condicionada à bênção, e era o Senhor que estava dando a vitória. Para eles entenderem, e aí para nós também, que todos os nossos sonhos e projetos de conquista, temos que lembrar que é o Senhor que está à frente. Tá? Então foi isso que nós vimos. Para nós, então, vivermos e sermos bem-sucedidos naquilo que estamos caminhando, então é necessário algumas coisas. E nós vamos ver hoje um pouquinho aqui no capítulo 7 e 8, sobre os riscos que envolve, e aqui é importante, vamos ver no capítulo 7, mesmo que você tenha promessas de Deus, e isso é constante de Gênesis ao Apocalipse. Nós temos promessas de Deus, mas há um risco quando nós nos envolvemos com as coisas que Deus condena. E esse é um ponto muito importante. Então hoje é uma palavra de advertência e de fé, mas nós temos que entender esse aspecto. Deus se volta ao nosso favor quando nós estamos andando, capítulo 1 de Josué, de acordo com a direção que ele propôs. Então o capítulo 7, ele nos ensina que é imprescindível ficarmos atentos às áreas que nós podemos estar sujeitos à tentação. Precisamos então olhar para isso, identificar essas áreas que podem nos levar à derrota. São áreas que podem nos tornar vulneráveis. Então há uma promessa, há uma caminhada, mas a nossa caminhada é com responsabilidade. Nós sempre somos chamados à obediência voluntária, mas você pode fazer escolhas erradas, mas haverão consequências. E é isso que esse capítulo está nos ensinando. A partir do exemplo de Acã, nós vamos ver então como Deus trata a questão da desobediência deliberada e sem arrependimento. Que é isso que nós vamos ver em Acã. Acã desobedece deliberadamente, não se arrepende. Então as consequências são muito complicadas. Então eu recomendo que depois você leia o capítulo 7 e o capítulo 8. E aqui nós não vamos destacar todos os detalhes, não seria possível, mas vamos ver alguns pontos. Você pode me acompanhar, diz assim a palavra de Deus, capítulo 7. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, ou seja, das coisas que eram consagradas.
e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos os homens avancem, que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. A história segue. Nós vamos abordar todo o capítulo 7 e 8, mas vamos ler até aqui. Após a vitória de Jericó, eles tinham pela frente Ai. Então, lembra-se, eles venceram Jericó, uma cidade com fortalezas, muito difícil de ser vencida, e então eles tomaram, agora a próxima cidade seria o alvo deles. Então, para eles, a vitória estava certa. Ai era uma cidade menor, pequena, que não tinha a mesma força, que tinha Jericó. Agora, eles foram derrotados. Eles sofreram uma derrota que eles não esperavam. Eles tinham por certo que iam chegar, tomar Ai, e assim por diante. Ou seja, as promessas de Deus de conquista da terra, eles a tomaram como que automática, sem que houvesse um tipo de responsabilidade na condução. E é aí que o texto vai nos mostrar para nós. Então a pergunta é: qual é o motivo da derrota de Israel? A Bíblia vai nos mostrar que foi o pecado de Acã. E o que é que esse Acã ele faz? Ele desobedece conscientemente à lei de Deus. Havia uma lei que, tratado em Deuteronômio, tratado lá em Números e em outros lugares, falando sobre os despojos de guerra. Então, quando eles tomassem uma cidade, eles deveriam, conforme a orientação, destruir a cidade, matar os inimigos, e todos os despojos, ou seja, os bens conquistados e tudo que ali tivesse, a lei chamava que era considerado anátema, significa, era maldição, eles não deviam tomar para si. Então, o que fazia? Devia entregar e consagrar ao Senhor. Então, esses recursos iriam para os levitas, iam cuidar disso e transformar isso para o próprio povo depois, para o uso do Senhor, consagrado. Só que Acã, sabendo disso, consciente, ele toma para si. Acã revelou ali uma terrível falta de caráter, porque há muita coisa que acontece ali. Por exemplo, Acã violou a aliança. Então havia aliança. Alianças era a lei de Deus que estabelecia as condições da bênção. Porque você tem lá na lei de Moisés, você tinha o monte da bênção, no capítulo 8 fala no final, e diante dos 2 montes a bênção e a maldição mediante a desobediência e a bênção mediante a obediência. Acã sabia disso. Ele desobedece e então ele viola a aliança que eles tinham. Ele tomou das coisas que eram condenadas, ele furtou bens que pertenciam a Deus. Então aqueles bens não era de direito de ninguém. Ele furta, ele esconde, e ele então dissimula, ele se faz de bobo, ele faz como se não tivesse nada acontecido. Ele rouba aquilo. Ele escondeu o que fez dos seus líderes. Acã era um líder em Israel. Ele tinha tribos, ele tinha soldados sob a sua orientação. E ele, o que ele faz? Ele esconde. E ele esconde também o que fez das pessoas que confiavam nele, e inclusive a sua própria família, que está debaixo dele, na sua responsabilidade. Então vejam quanta coisa ele estava trazendo para si. Acã leva maldição para dentro de Israel. Olha que coisa, Israel está prestes a tomar a segunda cidade, e ele toma uma decisão
que vai trazer toda essa consequência para Israel, que inclusive deu a morte de 36 pessoas dos soldados ali. Acã, sendo esse líder, né, ele era representante da tribo de Judá, fazia parte das tribos, então ele peca contra o Senhor, e isso significa que Israel pecou também contra o Senhor. Então, o texto bíblico, o que ele expõe? Ele expõe que havia também, e é interessante quando você começa a ler o capítulo 7, começa a perceber, havia outros problemas espirituais com o povo que estão ali implícitos no pecado de Acã. Veja, olha que interessante. Quando nós lemos no capítulo 7, no versículo 3 e 4, o que é que os soldados fazem? Eles fazem lá, vão lá, espia a terra, faz certinho, volta para Josué e diz assim: Josué, não precisa mandar todo o povo não, deixa o povo descansar, o povo folgar, o povo ficar de boa. Manda 2, 3 mil pessoas que é o suficiente. Ora, isso começou a revelar, por exemplo, uma certa soberba, uma confiança em si mesmo, o desprezo com o poder do inimigo. E a lei, inclusive, se você lembrar na história, quando Josué e Caleb, eles vão tomar posse da terra, o Caleb diz assim: eu já tenho 80 anos, e nós vamos tomar a terra. O que ele fala? Eu vou ajudar até que todas as tribos tomem a propriedade. Depois que todo mundo estiver com posse, aí eu volto para pegar a minha. Então havia também essa responsabilidade de todos envolvidos na guerra. E aqui, o que eles fazem? Não cumprem esse processo. Ou esse acordo que havia entre eles. E, inclusive, isso é importante, porque eles estão fazendo pouco caso do próprio inimigo. E olha que interessante, porque olha o contraste. No capítulo 8, versos 1 a 3, o próprio Deus com Josué manda que eles levem 30 mil homens e dos melhores. A perspectiva humana é: nós vamos levar 3 mil. Percebe como há um contraste interessante? Então Deus fala: leva os melhores, 30 mil. Eles resolvem: nós vamos fazer com 3 mil. Essa é uma grande lição. Então havia outras coisas envolvidas naquele processo. Israel foi derrotado, foi humilhado diante dos seus inimigos, o povo ficou desolado. Por exemplo, puxa, eu vou tomar posse da terra e de repente a gente perde, então eles ficaram sem chão. Josué, certo também da vitória, e veja que Josué deu ouvido aos homens, né? Ele também não discerniu ali. Então havia algumas questões que ele precisava tratar. Ele ficou confuso e orou a Deus. E os inimigos ficaram, então, fortalecidos. Bom, o que é que essa história de Acã traz para nós? E essa é a nossa perspectiva aqui nessa manhã. O que Acã simboliza, além do seu pecado individual? O pecado de Acã simboliza as áreas da nossa vida que conspiram contra Deus. Ele é o homem da aliança, ele faz parte do povo de Israel, ele tem as leis claras que ele deve seguir, ele tem responsabilidades com as pessoas que estão com ele, ele é parte da tribo de Judá, uma tribo muito importante, mas dentro dele ele se deixa vencer pelo pecado. E isso é para nós o grande alerta. Então simboliza áreas da nossa vida que conspiram contra a vontade de Deus. E é isso que nós temos que pensar. O exemplo de Acã revela áreas de derrota que nós precisamos identificar e vencer. Por exemplo, o próprio Acã, você lendo o texto, vai dizer, ele cobiçou. Então, quando ele viu as riquezas, aquilo que não pertencia a ele, e era do outro povo, a cobiça toma conta do seu coração. Olha que o pecado ele vai fazendo com que a pessoa desça a ladeira abaixo. Ele primeiro cobiça, depois ele mente, então ele engana, aí ele dissimula, ele se faz como se nada tivesse acontecido, vivendo entre as pessoas, entre os seus amigos. Ele trai a confiança dos seus guerreiros, envolve a sua família na mentira e no seu erro. Por isso que Acã simboliza para nós esse risco, essa avaliação que eu preciso olhar, que conspira contra a vontade de Deus. E por isso há áreas na nossa vida que nós precisamos avaliar.
radicalmente olhar o que está acontecendo, o que é que em mim está conspirando contra aquilo que já sei que não é da vontade de Deus. Essa é a lição para nós pensarmos dessa manhã. Jesus, por exemplo, fez uma advertência muito séria sobre esse tema. No capítulo 5 de Mateus, versículo 30, e há outros exemplos ali, mas ele diz assim: e se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Nessa figura, nessa metáfora forte de Jesus, ele está dizendo assim para nós: tome uma atitude radical contra aquela área na sua vida que te conspira contra a vontade de Deus. Percebe? Esse é um exemplo para nós. Então é uma palavra para a gente olhar e falar: opa, eu preciso aprender com isso. A ênfase aqui é que nós precisamos eliminar na nossa vida aquelas áreas que podem estar vulneráveis ou que eu estou dando brecha. Alguns teólogos chamam isso de brechas espirituais. O que são brechas espirituais? São as quando eu começo a fletar com o pecado e aí eu vou da cobiça para a prática. E é isso que aconteceu aqui na vida de Acã. E quais foram as consequências? Eu destaquei pelo menos duas, poderia destacar outras. Primeiro, quando Acã dá vazão ao seu pecado e ele abre essa brecha espiritual e ele pratica, primeiro, Deus retirou a proteção. Está lá em 7, versículo 12. Disse Deus: não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que está consagrado à destruição, que é o anátema. Então vejam que Deus tirou a mão de bênção. Eles vão conquistar a terra, mas eles flertaram com o pecado e praticaram, e Deus falou assim: não, eu não estou com vocês agora, porque vocês tomaram uma decisão muito séria. Então nós podemos sofrer áreas de derrota na nossa vida, e aqui é uma lição interessante, não é porque o inimigo é mais forte, não é porque o inimigo tem muita estratégia poderosa contra nós, e ele é mais forte, o Satanás é mais forte que nós, né? Tem mais experiência pelo menos que a gente de vida, mas nós podemos sofrer porque Deus, o Cote chama isso de retaliação. Deus tira a mão de bênção porque você escolheu fletar e andar nesse caminho. Então o inimigo se torna grande porque Deus se retira. E na sua própria força você não vence. Esse é um ponto. E é aqui que nós vamos ver. Então, a derrota, o que ela pode ser? É uma colisão espiritual de algo que você tem que enfrentar, só que sem a presença de Deus no seu favor. E esse é o ponto. Que aí o que acontece? Nós atingimos o inimigo e talvez você esteja andando, fazendo as coisas que tem que fazer, indo na direção, mas Satanás vai atingir você. E algumas consequências sérias vêm sobre a sua vida, vêm sobre a nossa vida, e é o que nós aprendemos aqui com Acã. Segunda coisa que trouxe para eles: Deus disciplinou o seu povo, versículo 13. Vocês não conseguirão resistir os seus inimigos, enquanto não as retirarem. E é isso que o Cote chama de retaliação. A derrota que eles sofreram era uma disciplina de Deus. E a Bíblia vai nos chamar a atenção em outros textos, especialmente lá no autor de Hebreus, diz assim, que Deus disciplina, e há outros textos, aqueles a quem ama, para que não sejamos condenados com o mundo. Se Deus não disciplinar, nós corremos um risco seríssimo. A disciplina aqui em Israel é para que eles estivessem atentos e se voltassem para o Senhor. Então, o que aconteceu aqui é que nós, quando quebramos princípios espirituais, Deus vai nos disciplinar. Deus vai colocar a sua mão. E é isso que está acontecendo. Então, nesse caso, não adianta você tentar o que o autor chama de santificar o que foi amaldiçoado. Por exemplo, não adianta oração, jejum, vigílias, ou qualquer ato externo de fé, ou você vivenciar algumas experiências que você chama de fé, se você não santificar, não deixar, não abandonar o pecado.
não fazer uma confissão e falar assim, olha, eu não quero isso na minha vida. Porque uma coisa é você falar que não quer e está arrependido. Outra coisa é você fazer o que Acã fez, dissimular e fazer de conta que não está acontecendo nada. Porque ele estava andando no meio do povo. Então Deus vai disciplinar. Então é necessário nós abandonarmos, confessarmos e abandonarmos o pecado. Deus disciplina o seu povo. E aí o que Acã simboliza para nós? É a personificação da motivação da cobiça. E há muitos textos, você vai ler isso em Deuteronômio, em Números, em vários lugares, que temos que tomar muito cuidado com cobiçar as coisas do mundo, as coisas que ofendem a Deus, estas coisas que nos colocam no mesmo patamar daqueles que não amam a Deus e que não conhecem a sua palavra. É a personificação, Acã, da desobediência deliberada, consciente, clara e dissimulada e vai para o pecado. É a personificação da mentira, da dissimulação. Acã está trazendo para nós essas lições. Então, quando eu olho para Acã e eu vejo esse texto, eu falo, opa, é um espelho que eu devo olhar e falar, eu preciso tomar cuidado. Eu preciso cuidar dessa área da minha vida. Por isso, tem algo importante, Acã também retrata a personificação da família que relativiza o pecado, por exemplo, cometido pelos filhos, pelos pais, pelos parentes, sobre alguém que está sob autoridade. Se você ler o texto, você vai ver que depois Acã e toda a sua família vai ser morta, não só Acã. Por quê? Porque certamente os seus familiares sabiam, ajudaram ele a cobertar e relativizaram. Ah, não tem problema. A consequência foi muito séria. Nós, como pais, precisamos, inclusive, ter essa responsabilidade de não relativizar os pecados das pessoas que estão debaixo da nossa autoridade, dos nossos filhos, e entre nós também. É preciso dar, a Bíblia chama de palavra de exortação em amor. Então, aqui é uma lição muito importante. Nós precisamos descobrir onde estão os Acãs da nossa alma. E essa é a proposta dessa alegoria que nós estamos tentando fazer aqui. Por exemplo, enquanto o Acã, ou seja, a brecha que está na nossa alma, não for fechada, qual é o problema? A proteção divina é retirada e você não toma posse da vida abundante que Deus tem para você. E aí você vai ficar patinando. E a primeira etapa é essa, a segunda é que Deus vai disciplinar se você insistir em andar nessa direção. Então, qual é a saída? O que temos que fazer? A gente olha para Josué, lá no próprio capítulo 7. Josué se humilhou, Josué fez jejum, Josué orou, depois ele reconheceu, conheceu o pecado, confessou, e aí então Deus começou a trabalhar para a restauração de Israel. Deus revelou a Josué qual era a fonte do problema, porque ele como líder precisava resolver aquilo. E aí o que ele fez? Ele exigiu que o pecado, Deus exigiu que o pecado de Acã fosse erradicado de Israel, porque era um precedente histórico seríssimo que Deus não poderia permitir, que um líder da tribo fizesse aquilo e ficasse sem punição, serviria para os outros, Deus vai deixar para lá, Deus não se importa, entende? Então Deus não permite precedentes no meio do seu próprio povo. Após Josué cumprir tudo o que Deus falara, ou seja, ele chama Acã, pune Acã, aí Deus retorna com a sua bênção sobre eles. Precisamos nos humilhar verdadeiramente diante de Deus com orações, jejum e eliminarmos o pecado que está trazendo maldição sobre a nossa vida. Então, queridos, no capítulo 7, ele vai trazer esses aspectos muito importantes para nós. É uma advertência daquilo que em nós, quando nós flertamos com o pecado, que é o primeiro passo é a cobiça, e depois os próximos passos é de algum modo nos envolvermos, e aí a gente usa a linguagem, é uma ladeira abaixo. Precisa tomar muito cuidado. A consequência é muito séria, então o capítulo 7 nos registra isso, que nós devemos ver então qual é o Acã, qual é a área da nossa vida que nós precisamos cuidar. Mas o bom das Escrituras é que ele não para aí.
Ele mostra um segundo aspecto, que é o momento do arrependimento, da mudança. Então, Deus é o mesmo Deus que mata, é o Deus que fere, é o Deus que cura. É o Deus que disciplina, mas é o Deus que nos coloca em pé. O capítulo 8 vai nos mostrar isso. Vou ler com vocês o versículo 1 e 2. Diz assim: E disse o Senhor a Josué: Não tenha medo, não se desanime. Leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Você fará com que Ai e seu rei o que fez com Jericó e seu rei. E desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Olha que ele sai da derrota promovida pelo pecado de Acã para a vitória sobre a mesma cidade que eles estavam se propondo a vencer. E o que acontece nesse texto é interessante, que é o próprio Deus que aparece dando para eles a promessa de vitória, uma vez que eles venceram e abandonaram aquele mal que estavam praticando. Para vencer o povo de Ai, Israel precisava fazer o que então? Restabelecer a integridade. Integridade é a ideia de completo, a vida correta, fazer esse conserto na vida de Israel. Eles fizeram isso conforme a orientação de Josué, quando eliminaram Acã e tudo o que ele representava. Você vai ler lá no texto que Acã foi apedrejado com toda a sua família e todos os seus bens, foi queimado diante deles e ali ficou como um sinal. Falou, olha, é muito sério e Deus estava dando aquilo como exemplo. Somente quando a integridade é restabelecida é que a libertação acontece. Então, nós vemos aqui a obediência e a submissão a Deus sempre geram bênçãos, queridos. E esse é o aspecto que nós vamos sempre conspirar com o nosso coração. A nossa inclinação, a nossa cobiça, o nosso risco, há muitas consequências, mas quando nós nos submetemos a Deus e ouvimos a sua voz e voltamos a praticar aquilo que Deus já havia falado a Josué no capítulo 1, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, então as bênçãos de Deus vêm sobre nós. E isso aqui é um alento. O Cote, ele diz que Canaã é a tipologia da nossa alma que precisa ser conquistada. Então, o que nós estamos falando aqui também, assim como nós, na nossa conversão, nós tínhamos uma concepção de vida. Qual é a nossa concepção de vida, de comportamento, de ética e de todas as coisas? Ora, aquela que nós herdamos em família, no dia a dia, na escola, na cultura, na filosofia. Nós somos, eu já disse aqui numa aula, que eu acho que foi numa aula que eu disse, nós somos fruto do meio social e cultural, não é? Só que o meio social e cultural, a Bíblia chama de que está corrompido pelo pecado. E por mais que você lute contra, a sua mente está recebendo essa influência, e aí coisas que você achava errado e pecado, você já parece que você começa a relativizar e não acha mais. Não é assim? Então, essa é uma tendência muito forte que acontece. Então, quando nós convertemos a Deus, o Espírito Santo começa a restaurar a nossa alma. Então, ele vai, nós já fomos salvos em Cristo Jesus. A teologia chama isso de santificação progressiva. Então, há áreas da nossa vida que precisam ser tratadas por Deus para que o Espírito Santo tome conta plenamente de nós. Então, essa é a simbologia principal que também estamos trabalhando nessa série. Então, pode ser que há fortalezas na nossa alma que precisam ser desfeitas. Nós falamos isso umas 3 mensagens atrás. E aí o que vai acontecer? Lá na cidade de Ai, eles estavam lá e eles tinham fortalezas. Lembra que no capítulo 7, eu acabei de dizer, eles foram com 3.000 pessoas e foram derrotados. Aqui no capítulo 8, Deus diz, peguem todos os homens. Foram 30.000. Porque havia fortalezas que eles não sabiam, mas Deus sabia. E esse é um ponto importante aqui, que às vezes fortalezas que estão dentro da nossa mente, do nosso coração, que eu não consigo identificar, mas Deus sabe. E como Deus sabe, é Ele que nos dá as estratégias para a gente vencer. Porque eu não venço na minha própria força, eu venço na minha disposição. Disposição em obedecer, fazer a minha parte, mas é o Senhor, é Ele que atua em nós.
Como vencer, então, a guerra espiritual dentro de nós e sermos vencedores? Vamos pensar dentro dessa perspectiva aqui no capítulo 8. Eu coloquei alguns pontos aqui. Primeiro, busque a estratégia em Deus. É nele que eu vou buscar. O segredo não está na nossa própria força, na nossa expertise, mas naquilo que Deus tem para nós. Nós vemos aqui que Deus disse a eles, foi interessante, que Josué, ele ouve a voz de Deus, né? E Israel está como? Israel está abalado. Eles acabaram de perder, eles acabaram de ser derrotados. Eles acabaram de ficar vulneráveis aos seus inimigos. Os caras se sentiam forte agora, né? Ai se sentia, fez a nação que derrubou Jericó, que atravessou o rio em seco, fugiu, ainda mataram eles, os caras cresceram. Não é assim? Eles estavam fortes. Só que, por meio de Josué, Deus lhes dá o quê? Uma estratégia. Deus oferece para ele, Deus diz para ele, olha, faça uma emboscada. É interessante você ler o texto. Deus vai falar, vocês vão vencer, mas vocês pegam todos os seus homens, façam uma emboscada, e aí, daquele mesmo jeito em que vocês foram derrotados, ou seja, vocês foram, os inimigos vieram sobre vocês, vocês fugiram, não foi? Foi isso, é isso que estava na memória deles. Ele falou assim, então vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão lá, eles vão ver vocês, eles vão correr atrás de vocês, vão fugir. Só que isso vai ser a estratégia que Deus vai dar para vocês vencerem. Parece que até uma certa ironia, né? Como que Deus trabalha. O que eu aprendo com isso? Que mesmo em áreas e momentos que eu fui derrotado, Deus tem a estratégia correta para eu vencer. Romanos, capítulo 8, 28, você já deve ter lido, diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo naquilo em que eles foram vulneráveis e perderam, Deus usou para os fazerem vencedores. Amém? Então, queridos, a primeira coisa, a gente não pode abordar muito todos os detalhes, mas quando você quer vencer algo, busque a estratégia no Senhor. Porque a primeira estratégia do capítulo 7 foi deles. Deu errado, como diz o pessoal, deu ruim, perderam, sofreram, gente morreu, foi muito complicado. No capítulo 8, a estratégia que vem de Deus, e ela é sempre perfeita, e ela é sempre vitoriosa. Amém? Segundo detalhe aqui, creia que Deus vai destruir as fortalezas do inimigo. Você vai ler depois do versículo 4 a 22, tem todos os detalhes. Mas vejam que as fortalezas de Ai, essa cidade, elas foram desarticuladas pela estratégia montada por Josué, que Deus deu. Porque eles acharam que ia chegar, entrar, vencer e tomar, mas não tinha jeito. Aí Deus, como sabia a estratégia que tinha, e que eles não conseguiriam vencer, deu para eles a estratégia, está descrita no capítulo 8, ó, faça assim, faça assado. Aí o que Josué vai fazer? Um grupo, que é aquele grupo que foi e perdeu a guerra, vai na frente, 2 grupos vão se separar, vão ficar atrás, um outro grupo vai ficar do outro lado. Então havia toda uma estratégia de combate, mas essa estratégia de combate veio da parte de Deus, uma emboscada. E aí o que aconteceu? Essa emboscada que eles fizeram, né, nessa emboscada, eles fizeram com que Ai se sentisse autoconfiante. Então o rei saiu para persegui-los. E quando ele saiu para persegui-los, as fortalezas que eles tinham estabelecidas e foram desarticuladas. Porque agora Ai, autoconfiante, e já tinham matado alguns, foram para cima. E diz o texto bíblico que todos eles saíram porque eles queriam dizimar o povo. Na primeira vez mataram 36. Agora todo o povo, todos os homens de guerra saíram de Ai e foram para cima daqueles 5.000, que Josué inclusive estava dentre eles, e eles fugiram, mas essa fuga era uma estratégia de Deus. E com isso, eles deixaram as fortalezas desarticuladas livres para que o outro grupo pudesse então avançar. Então, quando a gente vê às vezes essas estratégias de guerra, na Bíblia, tem princípios espirituais aí, que é justamente aquilo em que eu não consigo perceber, naquilo que eu não tenho força para fazer, Deus sabe, Ele revela, aponta, dá o discernimento e nos dá a chave para a vitória. Amém? E eu preciso disso, queridos. Nós precisamos de revelação espiritual para enxergarmos aquilo que não vemos com os olhos naturais. Porque é muito difícil, porque eu vejo, às vezes, pelo meu desejo, pela minha inclinação.
Eu vejo muita coisa pelo meu conhecimento. Eu vejo muitas coisas pelo que eu acho que deve ser. E eu preciso então que Deus me mostre como eu vou vencer estratégias que eu não consigo vencer. E Deus é especialista para libertar a nossa mente, o nosso coração e nos livrarmos das estratégias que eu pareço não ter condições de vencer. Então eu preciso olhar para isso e crer que Deus vai destruir as estratégias e as fortalezas montadas por Satanás e por seus demônios. A Bíblia diz que em breve o Deus de paz esmagará Satanás embaixo dos nossos pés. Amém? Então creia, porque muitas famílias, muitas pessoas estão presas, e não são poucas, sofrendo porque ainda não percebeu que é em Deus a fonte, e é Ele que vai nos ajudar a vencer essas fortalezas, mas precisa de submissão, abandono do pecado, voltar-se para Deus, e então Deus começa a atuar em nós. Terceira coisa que nós vemos no capítulo 8, muito interessante. E essa é uma promessa: receba com fé os presentes de Deus. Ora, o que isso tem a ver no meio de uma guerra? Muito interessante. Olha só. Se você ler o 1 e 2 que nós lemos, o texto diz assim: vocês vão lá, pegam os melhores homens, né, ataquem, e vocês vão ficar agora com os despojos de guerra. Lembra aquilo que, porque Acã foi morto? Ele pegou os despojos de guerra, ele pegou os bens, ele guardou a capa, ele pegou o ouro, a prata no caso, e ele guardou para si. Aquilo pertencia a Deus. Só que para esse povo que é obediente, aquilo que é de Deus, ele compartilha com os que são dele. Olha que coisa linda. Só Deus pode abrir mão do que ele tem. E ele abre mão dos despojos, ele fala: vocês vão ficar com os bens que deveriam ser entregues a mim, e que se alguém pegar, sofre o que Acã sofreu. Mas quando nós entendemos que Deus é o Senhor, eu vou viver para Ele, Ele tem presentes para mim e para você. Ele tem bênçãos. E é interessante porque se eu faço essa própria analogia com a minha vitória em Cristo Jesus, a Bíblia diz que em Cristo nós temos o quê? Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Ele de todas as promessas. Mas eu preciso vivenciar isso. Foi o mesmo que aconteceu com Israel quando ele sai do Egito. Lembra do Egito? Eles ficaram 430 anos lá no total. Quando ele sai, Deus diz: vocês não vão sair de mão vazia, vão sair com os despojos. E aí os egípcios são tocados por Deus, e eles entregam ouro, bens, patrimônio, e eles então são abençoados. Então isso nos ensina que quando nós oramos, sem esmorecer, e colocamos a nossa vida em Deus, estamos em obediência, Deus tem presentes para nos entregar. Coisas boas. A irmã Isabel falou aqui agora há pouco, sobre uma das coisas que está lá no Velho Testamento, não é? Deus tem e pode dar o melhor dessa terra para nós, se Ele quiser, porque pertence a Ele e Ele dá a quem Ele quer, amém? Então creia nisso. Lá no Mateus 7, versículo 7 e 8, na oração, ao final, Jesus diz assim: porque o Pai tem prazer em dar bons presentes aos seus filhos. Então guarde isso, creia nessa promessa. Quarto destaque: tome posse da vitória completa. Você tem isso no capítulo 8, 1 e versículo 7. Porque veja, Canaã, Acã e Ai são os símbolos de áreas das nossas vidas que precisam ser conquistadas pelo Espírito Santo no sentido de santificação. Mas quando o Espírito Santo vai tomando posse da nossa vida completa, gera em nós cura e restauração da alma. Não é isso que nós ensinamos, por exemplo, no ministério nosso aqui no Celebrando? Há áreas da nossa vida em que eu preciso identificar, e nós confundimos salvação com cura e outras áreas. O Senhor salvou você é salvo em Cristo Jesus. Mas áreas da sua vida na santificação precisam ser tratadas. Se não fosse assim, uma vez salvo, você não teria nenhuma doença. Ia ser difícil até morrer, né? Porque sem doença morre como? Então tem áreas da nossa vida que precisam ser curadas. Então a vitória de Deus para a nossa vida, ela é completa para tratar a nossa mente e coração. Salmo 103, versículo 3, tem algo fantástico. Diz assim: é Ele que perdoa todos os teus pecados e que cura todas as tuas enfermidades. Você toma posse dessa palavra, amém? É Ele, o Senhor. Ele que nos perdoa
E Ele cura a nossa alma e a nossa vida. Então nós temos em Cristo Jesus a cura completa. E é isso que esse texto no capítulo 8 vai mostrar nessa conquista. Então o cuidado de Deus envolve respostas e alternativas para cada situação. Então os inimigos foram emboscados porque Deus deu o quê? Vitória completa. Agora eles vão tomar posse de tudo, e é interessante que, inclusive, o que eu citei agora há pouco, os próprios despojos de guerra que pertenciam a Deus, Deus abre mão e fala, não, pode entregar para o povo. Presente meu para eles. Então a vitória de Israel sobre Ai foi completa. Então é isso que eu preciso entender, que Deus, quando Ele faz uma obra em nós, Ele não faz pela metade, Ele faz completa. Louvado seja Deus. Quinto lugar. Viva com sabedoria e discernimento. Num mundo que nós temos que fazer tantas escolhas o tempo todo, e eu penso desde a adolescência que começa a ter discernimento de coisas que precisa escolher, a juventude precisa entender como vai viver a sua vida cristã, como vai viver o relacionamento, como vai fazer escolhas profissionais, como vai fazer com as escolhas com amizades, e eu e você também temos que fazer isso. Escolhas em várias áreas, no trabalho, no negócio, no comércio, como é que eu vou fazer isso de forma correta ou não? Vou usar o jeitinho brasileiro para me dar, né, uma vantagem aqui ou não? Nós fazemos escolhas o tempo todo, não é? E não é tão simples fazer escolhas, porque às vezes você é colocado diante de situações complicadas, e que às vezes envolve uma aparente perda, mas para aquele que está em Cristo é ganho. Agora, como é que eu discerno isso? Como é que eu tenho sabedoria para discernir que direção tomar, que escolhas fazer? E nós precisamos desse discernimento para viver o dia a dia. O capítulo 7 mostra um exemplo que eu destaquei aqui. Por exemplo, Josué, líder, servo do Senhor, cuidando ali com a promessa de Deus para vencer, qual foi a escolha que ele fez? Ele manda os espias fazem o seu mapeamento, chega para Josué e fala assim, Josué, não precisa mandar todo mundo não, manda 2, 3 mil que já resolve. Ora, os caras, os espias, faziam o trabalho para ele, não é? O que ele fez? Ele escolheu baseado naquele conselho que aparentemente era um bom conselho. Você já ouviu um aparente bom conselho depois que você se deu mal? Não é complicado? Ora, Josué era servo de Deus. Por que ele fez isso? Porque Josué, nesse momento, se esqueceu qual era o código que eles tinham. Todos, um por todos e todos por um, né? A ideia daquela fala antiga dos filmes. Então, eles deviam estar juntos. Josué devia ter mandado 30 mil, porque no capítulo 8, Deus fala, manda todo mundo. Josué fez o quê? Uma escolha errada. E às vezes nós fazemos escolhas que parecem certas, mas são erradas. Então, eu preciso do quê? Sabedoria de Deus, para fazer essas escolhas. No capítulo 8, e é o contraste do 8 com o 7. Não é 3, mas é 3 mil. É muita diferença, pessoal. Não foi 3 mil para 3.200. Foi 3 mil para 30 mil. O erro foi brutal de Josué na sua escolha. E isso serve para mim e para você tomar muito cuidado. Tem escolhas que elas parecem corretas, mas se a fonte não for a palavra de Deus, se ela for aparentemente correta, se o mundo diz que é assim mesmo, se não tem problema, a gente pode, né, relativizar inclusive a Bíblia, a gente vai fazer de acordo com a cultura, certamente a bênção de Deus não vai acompanhar você. E Josué aprendeu essa lição, porque ele faz diferente do capítulo 8. Então, o discernimento espiritual e a sabedoria de Josué foi restaurada. Então ele age de acordo com o que já estava determinado e de acordo com o que Deus mandou. Então talvez eu e você às vezes dê ouvido a pessoas erradas, não necessariamente pessoas ruins. Porque ali ele não foi ouvir Ai, ele ouviu homens dele, mas os homens estavam errados, estavam com soberba, estavam com autoconfiança, e ele deu ouvido e acabou sendo muito complicado. Então Deus quer que eu e você tenhamos a nossa mente totalmente cativa à palavra de Deus. Irmãos, no nosso tempo, isso se atravessa desde a história lá de Moisés até o dia de hoje. Sem a Bíblia, você não tem uma bússola segura para tomar decisões. Não é à toa que no mundo inteiro o livro mais perseguido são as Escrituras Sagradas.
Não é à toa que os regimes totalitários políticos no mundo, o povo que eles mais perseguem são os cristãos. Porque o cristão com a Bíblia abre a mente, tem discernimento e sabe o que é certo e errado. Há grupos, inclusive, que falam justamente contra a Bíblia e contra o cristianismo por causa dessa liberdade que nós temos de entender e discernir as coisas. Entende a importância? A perseguição contra a Bíblia não é acaso, porque a Bíblia é a palavra revelada de Deus para mim e para você, para vivermos uma vida abundante. Amém? Então não se desvie das Escrituras. Não deixe que isso aconteça com você. Peça sabedoria e viva com discernimento. Eu quero encerrar pensando e fechando alguns aspectos. Você quer vencer as áreas de derrota na sua vida? Olharmos para esse capítulo 7 que fala de Acã, que simboliza a nossa vulnerabilidade, o nosso risco de nos envolvermos com aquilo que o mundo diz que é certo, mas Deus diz que é errado. E às vezes nós queremos pagar o preço consciente, sabendo que isso é errado, e a gente vai nessa direção, e depois nós não temos como sairmos disso sozinho, se Deus não intervir. Então nós precisamos reconhecer as áreas que precisam ser tratadas e pedir perdão a Deus. Talvez um grande erro, que é o erro do nosso tempo, o primeiro erro é não estar lendo as Escrituras Sagradas e falando, Deus, fala comigo, por meio da Tua Palavra. Sabe que a reforma protestante, ela trouxe um aspecto importantíssimo. Na Idade Média, ninguém era encorajado, inclusive desencorajado a ler as Escrituras. Tudo que a pessoa ia ouvir por meio da instituição. Só que a instituição não pregava a Bíblia, pregava uma tradição que era distante da Bíblia. E o erro foi fatal. E a reforma disse somente as Escrituras Sagradas. Nós somos chamados do povo da Bíblia. Por quê? Porque nessa manhã nós não estamos aqui falando de filosofia, de inteligência, de pensamento, de engenharia. Essas coisas são bom e são coisas boas para um monte de coisas do nosso dia a dia. Mas o manual da vida é a palavra de Deus. Amém? Josué, no capítulo 1, diz assim Deus, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, volte-se para a palavra. Então aceite a disciplina de Deus, entenda que Deus tem estratégias para você vencer. Talvez você fale, eu não consigo, mas Deus tem estratégia. Ele pode destruir a fortaleza, Ele pode te revelar, Ele pode mandar uma pessoa, Ele pode revelar pela Bíblia. Então Deus faz essas coisas. Então quais são os primeiros passos? Se você, por acaso, está ouvindo aqui, não sei, ou mesmo assistindo, ainda não tomou uma decisão por Jesus Cristo, para dizer, Jesus venha ser o Senhor da minha vida. O que é uma entrega a Jesus Cristo? É dizer, Senhor, seja Senhor da minha vida. Porque se Ele não é Senhor, se Ele é apenas alguém que você acha muito bom, não adianta. Eu tenho várias pessoas que eu gosto, mas não são senhores da minha vida. O Senhor é só Jesus Cristo. Então, primeira coisa, Ele tem que ser Senhor, e se Ele for Senhor, Ele vai salvar você dos seus pecados e te colocar em conexão direta com Deus. Para que a nossa alma e a sua alma seja restaurada, seja conquistada pelo Espírito Santo. Se você talvez se afastou dos planos de Deus, ou da igreja, ou mesmo está andando, mas não está conectado a uma igreja local, não está fazendo parte, está entendendo esse princípio que eu digo que é maligno. Hoje é ensinado de forma maligna e biblicamente a gente tem como trabalhar isso. Você não precisa estar ligado a uma igreja, você pode ter uma carreira solo da fé. Está em casa, eu ouvi isso recentemente de novo, aí você vai lá, na sua casa você lê a Bíblia, você assiste um culto pela internet, você já é de Deus. Não é verdade, isso não é bíblico. Vocês têm que estar numa conexão com uma igreja local, numa liderança espiritual, porque nós somos a comunidade de Cristo. Não estou falando de igreja batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, não estou falando disso. Você tem que estar ligado a uma comunidade de fé. Então, isso é uma das influências de heresias que entra no povo de Deus. Então, se afaste disso, se arrependa e volte-se para o Senhor para desfrutar do que nós chamamos das bênçãos espirituais que Deus tem sobre a igreja. E por último, somente com Deus é que nós podemos viver vida plena. Amém? Quero convidar você para orar. A banda pode subir enquanto isso. Feche os seus olhos mais um minutinho, por favor.
Não deixe que nada roube a sua atenção enquanto a banda está subindo também. Peça para Deus falar ao seu coração, para Ele te ajudar naquilo que eu disse e naquilo que talvez eu deixei de falar, mas o Senhor tem para você ainda nessa manhã. E que Ele possa nos abençoar e nos ajudar a vivermos a plenitude da vida cristã. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelas instruções que nós recebemos. Obrigado porque quando nós olhamos para esses exemplos como Acã, nós às vezes nos espelhamos e percebemos das áreas da nossa vida que nós precisamos corrigir. São advertências, mas também nós vemos as Tuas promessas de bênção, de vitória. Então nos ajude, Senhor, a que a gente viva uma vida abundante, uma vida plena. Perdoa, Senhor, os pecados da nossa vida. E peço, Deus, que o Senhor alcance os meus irmãos que estão agora aqui orando, não somente neste local, mas que estão ouvindo esta palavra ou que ainda vão ouvir. Que eles creiam e que eu também creia que Satanás será derrotado em nome de Jesus. E que eles já são decretados vitoriosos. E que essa vitória vem pela submissão ao Senhor, a Tua palavra e pela fé. Senhor, obrigado por tão grande salvação. Nós te rendemos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Entre no nosso site www.ibjs.com.br. Lá você poderá conhecer melhor os nossos trabalhos e também nossos ministérios. Você pode também nos seguir pelas redes sociais, Instagram e Facebook.